Bom, eu, assim como muitos, sempre tive o sonho de entrar numa universidade pública e cursar história e ser um professor de história. Até porque quando eu conheci história de fato, enquanto disciplina, quando eu estava no ensino médio, eu tive um professor, o professor Eduardo, um grande amigo meu hoje, que me fez me encantar pela disciplina. E eu adorava as aulas dele de história, mas eu adorava muito estudar história. Então eu era aquele aluno que chegava em casa e ia estudar por conta própria, inclusive ler coisas que o professor nem mandou ler. Ia na Saraiva, comprava livros e mais livros de história, de assuntos extremamente variados. Eu tinha um ritmo de leitura muito voraz para um adolescente. E eu gostava muito de história, muito. E em 2019 eu entrei na universidade pública, eu entrei na Unesp e comecei o curso de história. E o que para muita gente é uma frustração, para mim foi um encanto, porque quando a gente entra na faculdade de história, a gente percebe que o curso de história ele não tem nada a ver com o que você aprende na escola. E isso faz com que muita gente desista do curso, mas no meu caso eu gostei ainda mais de uma história muito mais teórica, muito mais embasada e não tão focada em datas e acontecimentos e narrativas, muito mais intelectual, muito mais raciocínio lógico e não decoreba. E o meu sonho na universidade, quando eu era um aluno, era ser professor universitário, em especial professor de universidade pública, ou seja, cientista, pesquisador, nem tanto da aula, mas viver de pesquisa, viver de escrever artigo, de palestra, de seminário. E no último ano de graduação eu já engatei um mestrado, foi uma pesquisa que eu comecei durante a graduação. Fiz o mestrado, defendi, aliás, o mestrado no meio de 2025, que eu terminei em 2022, então eu fiquei 23, 24 e concluí o curso em 25, porque o mestrado se iniciava no meio do ano. E na trajetória do mestrado, não sei como funcionam os outros programas, eu fiz o programa da Unesp de Assis, que agora, aliás, é um programa só, pós em História da Unesp. Você é obrigado a publicar artigo, seminário, participar de evento, de encontro, então você tem um contato muito robusto com o mundo acadêmico. E isso me frustrou muito, porque quando eu conheci o mundo acadêmico de fato, você descobre que cientista hoje no Brasil, ou ele é professor, ou ele vive de bolsa, né? E a bolsa ela acaba. Às vezes ela é cortada, às vezes ela atrasa, tem uma série de problemas aí. Quem vive de bolsa sabe o que eu tô falando. E então a carreira científica é basicamente você viver de bolsa. Você não tem estabilidade, você não tem uma segurança, né? Você sempre tem que estar desenvolvendo um projeto. Se você não conseguir desenvolver esse projeto e vender ele para alguma agência financiar a sua pesquisa, você não tem emprego, né? E o outro problema, você sai do mestrado. As escolas até te chamam para dar aula, mas elas não vão te pagar pelo mestrado. O mestrado ainda é muito mais fácil, né? Hoje, atualmente, ainda vale a pena fazer um mestrado para ser professor de escola. Mas, por exemplo, eu tive muitos colegas que fizeram doutorado, muitos conhecidos. E aí ele vai dar aula numa universidade, a universidade não paga um salário de doutor. Ou então, por exemplo, quando eu trabalhei em escola, trabalhei em uma escola muito grande, um colégio muito bom aqui da minha região, eu ganhava R$ 50 por aula como professor substituto. Eu vi aqui que na minha região, doutor em escola particular está 45, 50 e pouco. Então hoje o doutor em escola particular, que você faz aí 4 anos de faculdade, 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, ele está ganhando menos que um professor substituto de colégio particular grande, né? Então, eu entendo que a pesquisa, o objetivo em si da pesquisa não é ganhar dinheiro, né? O objetivo em si da pesquisa é avançar o conhecimento científico. Mas nós vivemos num mundo capitalista. A gente vive num país capitalista, onde você gasta 4 anos da sua vida em dedicação, estudo, dinheiro, porque fazer doutorado é caro, fazer mestrado é caro, por isso que tem bolsa. Essa bolsa, uma boa parte da bolsa você gasta comprando livro, estudando, pesquisando, viajando, enfim, para você terminar a sua pesquisa, para no final você receber menos do que um aluno que está substituindo aula, né? Esse é o cenário hoje de professor de história no Brasil. E ao mesmo tempo que eu sempre tive essa paixão por história, aliás, muito antes,
eu também tenho uma paixão muito grande por videogame e anime. E isso fez com que eu sempre quisesse ter um canal de games e animes, e atualmente eu não me vejo mais a longo prazo trabalhando como professor de história. Isso no momento em que muitos falam, né, que os professores de história estão fazendo falta, né? A gente vive uma conjuntura política hoje que falta esclarecimento histórico, falta esclarecimento social, político. Mas não é a vida que eu quero. Não é a vida que eu quero. Você é desvalorizado, quanto mais você estuda, menos oportunidade você tem. Aliás, por isso eu não entrei no doutorado. Eu queria inicialmente fazer doutorado, mas eu não entrei. Porque, por exemplo, eu vou entrar no doutorado, eu vou ter mais um curso, 4 anos estudando, e eu não vou conseguir emprego com um mestre, porque ele recebe menos, e a faculdade ou a escola está disposta a pagar apenas o salário de um mestre e não de um doutor. Ou então, quando você vê doutores aí se rebaixando, recebendo o piso salarial, sendo que ele estudou 6 anos a mais do que o piso da profissão, que seria apenas um graduado, né? Então isso me fez desistir da carreira acadêmica. Hoje eu acho muito mais interessante o papel do divulgador do conhecimento, que muitos acadêmicos detestam, né? Porque o divulgador do conhecimento deturpa, que o conhecimento tem que ficar na universidade, e eu acho isso muito mais legal hoje. Nós temos no Brasil um histórico muito longo de analfabetismo funcional. O Brasil no século XX não eliminou o analfabetismo. Então a gente ainda tem essa herança no século XXI. De muitas pessoas que não leem nada, mas também muitas pessoas que leem e não compreendem. Então, hoje eu penso que o divulgador científico tem um papel muito mais importante, muito mais útil a curto prazo do que o pesquisador. E eu sinceramente acho que as pessoas que, com todos esses elementos contra, ainda decidem, não, eu vou trabalhar com pesquisa, são os nossos heróis. São as pessoas que mereciam estar na Globo, na SBT aí, sendo homenageadas, recebendo prêmio, recebendo atenção, holofote, né? São as pessoas que nós deveríamos dar luz. E na verdade, quando você vai ver, são pessoas que têm 300, 200 seguidores na rede social, um canal do YouTube ali lotado de vídeo, igual eu conheço muitos, mas que ninguém vê. Então, é isso. E atualmente eu tô muito feliz aqui com o canal do YouTube, os 3 canais, né? Canal de jogo, de vídeo curto e canal de vlog, que é esse canal aqui que eu converso com vocês. E pretendo investir pesado aqui no YouTube, Instagram, TikTok, enfim. Porque isso sim é uma coisa que eu me vejo fazendo a longo prazo. Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, comentário, compartilhe esse vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, falou!